Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio 6, texto que será utilizado para a mensagem do Senhor nesta manhã. Nós leremos a partir do verso 20 até o versículo 25. Livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 6, de 20 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo: que significam os testemunhos, e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Vamos orar uma vez mais. Nosso Senhor, Tua palavra foi lida, está diante de nós, e eu rogo, Pai, que no nome santo de Jesus, o Teu Santo Espírito esteja nessa hora, iluminando nossa mente e coração. Que seja o Senhor, ó Deus, a falar conosco. Que o Senhor, ó Deus, não apenas nos lembre, nos traga à memória ensinamentos, ó Pai, os quais nós já conhecemos em grande parte, mas que o Senhor, ó Deus, esteja nos levando a tomar decisões nessa manhã. Decisões, ó Deus, que venham de fato trazer fidelidade ao nosso coração, à nossa mente. Decisões, ó Deus, que venham nos livrar, ó Deus, de uma vida dispersa do Senhor. Decisões, ó Pai, que venham de fato agradar o Teu santo nome e trazer o bem para a nossa vida, a nossa casa e tudo que nos diz respeito. Para a glória do Teu nome é que oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, como nós chegamos onde chegamos? Se um filho, um neto, pergunta para você como nós chegamos até aqui. Talvez essa pergunta, irmãos, de um filho, de um netinho que amamos e que muitas vezes perdemos a oportunidade de marcar no coração deste a importância das experiências com Deus, do conhecimento da sua palavra, da sua prática, no meio de uma sociedade tão confusa. Talvez essa pergunta seja respondida de uma forma bem displicente, talvez até espirituosa. Contamos a nossa genealogia, viemos da família tal, que tem essa história, estava em tal lugar, veio mudando para outros lugares, e contamos, trabalhamos um pouco os nossos antepassados, contamos às vezes a história da nossa cidade, e ensinamos, passamos alguns valores. Mas será que nós poderíamos trabalhar, irmãos, uma resposta do tipo: a história, a fé dos nossos antepassados, crendo no Senhor ou não crendo, mas que de fato fez com que chegássemos até aqui onde estamos, a própria revelação de Deus sobre nós e para nós, a sua providência em fazer com que todas as situações da nossa vida sejam observadas e venham confluir para um objetivo que Deus tem traçado, o seu amor para conosco, mesmo em meio a situações duras, e principalmente a pessoa de Jesus. Será que nós podemos trabalhar com os nossos filhos? E por que não dizer, irmão, será que nós podemos contar isso para os nossos adolescentes, que vivem sobre tantas tensões, perguntas e indagações? Será que nós podemos orientar os nossos jovens?
Será que nós podemos orientar, irmãos, ao esposo e à esposa, diante das situações da vida, a ter em memória como nós chegamos até aqui e para onde nós estamos caminhando? Queria trazer para o nosso raciocínio aqui a história de um homem chamado Desmond Doss. E você vai ver daqui a pouco que esse nome é familiar, num certo sentido, para alguns aqui. Um jovem que vivia a Segunda Guerra Mundial e num país que estava na guerra, ele resolve se alistar e servir a seu país no exército. E ele vai enfrentando, irmãos, a reprovação, em primeiro lugar, dos seus familiares, que não queriam que ele estivesse ali nas Forças Armadas. Pois o seu pai tivera uma experiência muito dura na Primeira Guerra Mundial, onde ele perdeu amigos e adquiriu o vício do álcool, estando na guerra. Desmond Doss enfrenta muitos obstáculos também dentro do próprio quartel, onde ele estava em treinamento, porque as suas convicções de fé o impediam de agir como um padrão que era estabelecido até então. Ele era zombado, foi alvo de violência física e mental por diversas vezes, foi preso, chegando a ser ameaçado de expulsão das Forças Armadas, o que só não ocorreu por uma intervenção do seu pai, que era um herói de guerra. Mais ainda, o jovem Desmond Doss queria ser um médico na guerra, não um artilheiro, um lutador, mas a incompreensão dos colegas o coloca em franca posição de desistir. Porém, a sua fidelidade a Deus e ao seu país o tornam perseverante e lutador, cumprindo o ideal proposto no seu coração. As suas únicas companhias, em meio àquelas feridas e adversidades, eram uma pequena Bíblia e uma foto que recebeu da noiva, as suas orações e a sua convicção de que tinha uma missão a cumprir naquela situação. Quero meditar com você nessa manhã, querido irmão, querida irmã, que a ação do Espírito Santo, revelando e nos dando condições de perceber e de responder ao amor de Deus. Além disso, uma boa compreensão da revelação bíblica e a busca constante por fidelidade nos garantem a experiência da justiça, do desfrutar da força e do consolo do Senhor, além do gozo dia a dia da promessa do Senhor, avançando para o cumprimento da eternidade com o nosso Deus. Vou repetir. Quero afirmar para os irmãos nessa manhã que a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, porque só o Espírito Santo é que pode mover nosso coração, nossa mente, nosso entendimento para percebermos e respondermos ao amor de Deus por nós. Uma boa compreensão da revelação bíblica, que nos dá entendimento sobre as coisas como são e o mundo que nós vivemos. E a luta, a busca constante por fidelidade, por ser fiel àquilo que cremos de fato. Isso nos garante, irmãos, a experiência da justiça, do desfrutar da força e do consolo do Senhor e do gozo diário da sua promessa, avançando para o cumprimento na eternidade com o nosso Deus. O texto que nós estamos trabalhando, irmãos, vai falar sobre isso e vai falar também da experiência de conquista de uma terra prometida por Deus. Queria que, se você fechou sua Bíblia, você mantivesse aberta para caminharmos. O texto, irmãos, vai nos mostrar que o Senhor Deus, agora através de Moisés, está relembrando o povo sobre a sua relação com Deus e solenemente advertindo que eles estariam em vários momentos diante de situações que poderiam provocar o esquecimento ou a queda, ou estarem desligados da presença de Deus. E eles então estavam sendo advertidos a observarem não apenas a lei como lei em si, mas a vivência com Deus, a experiência com Deus naqueles momentos. Se você observar um pouco mais, irmãos, nós estamos no final do capítulo 6 de Deuteronômio.
Esse não é o âmago do capítulo. O centro do capítulo está no versículo de número 4, que era aquilo que eles deveriam observar e olhar constantemente. Era o chamado para que eles vivessem uma experiência de amor para com Deus. E um amor de fato total, um amor que pegasse na alma, que pegasse nas suas forças, um amor que de fato pegasse no seu entendimento, no seu coração, nas suas emoções. E no versículo de número 5 e 6, nós vamos vendo que essas palavras que Moisés ordenava àquele povo deveriam estar continuamente em todas as suas ações, nos seus sentimentos. Mas o texto que nós estamos mais focados nele, irmãos, Moisés está apontando para um futuro. E Moisés está dizendo para aquele povo: olha, vai chegar um dia que você vai ser perguntado. Vai chegar um momento em que você tem que transmitir para uma outra geração aquilo que você tem recebido. E nesse momento você precisa ter de fato, não apenas uma resposta teórica, não apenas uma visão de que você aprendeu na escola dominical e está repetindo para alguém, não uma visão de que você ouviu de um, de dois ou de três, mas você vai ter que transmitir de fato a sua experiência, a sua vivência. É a sua família que vai estar em jogo nessa caminhada. São os seus amigos, aqueles que conviveram com você, que num momento ou no outro chegam para você: será que você pensa por que nós estamos passando pelo que passamos? Alguém do nosso trabalho de convivência nossa, que às vezes está lutando com situações duras, e que se pergunta: será que esse Deus que os cristãos pregam, será que esse Deus é mesmo bom? E às vezes, irmãos, nós estamos ali do lado, estamos ouvindo, estamos sendo indagados, ou alguém está do nosso lado indagando um outro, e nós precisamos saber que de fato o Senhor nos concede oportunidades para testemunhar e falar, e nós precisamos estar preparados. Irmãos, uma visão mais ampla da vida vai nos permitindo como igreja entender os nossos deveres hoje. Qual é o papel da nossa igreja nessa sociedade, nesse tempo, nesses dias, nesse bairro, nessa cidade? Qual é o seu papel, o papel da sua família, onde você está? Ali naquele grupo de apartamentos, que você não sabe quem é o vizinho da frente, ou de baixo ou de cima? Será que há algo para ser feito ali? Uma visão mais ampla da vida vai nos permitir, irmãos, entender esses deveres. Vai nos permitir também, irmãos, tomar decisões que talvez julgamos como precipitadas ou até mesmo desnecessárias. Por exemplo, se na minha casa está tudo caminhando bem, será que eu preciso ter uma vida de oração de verdade? Daquelas de estar na igreja continuamente para orar orar pelo meu esposo. Mas está tudo bem no nosso relacionamento, eu preciso ter uma vida assim de oração? Será, irmãos, que nós julgamos ser necessário hoje conviver com os nossos filhos na escola dominical da igreja? Está tudo bem lá em casa, pastor, nós nos respeitamos, nos amamos, os nossos filhos são uma grande bênção, eles têm lá os seus 5, 7 aninhos, eles não dão trabalho com nada, então eu posso me dar ao luxo de desfrutar de alguns momentos com eles. Será, irmãos, que é precipitado pensar nisso agora? Ou será que mais lá na frente, quando os nossos filhos nos questionarem: pai, não tenho a menor vontade mais de estar na igreja, não quero, não preciso daquilo ali, tenho boa formação, tenho uma boa história com a escola, nós temos dinheiro, pode não ser o tanto que eu imaginava, mas o suficiente para dar o início à caminhada, eu não preciso servir a esse Deus como você serve. Será que é precipitado pensar nisso, irmãos? Mas vamos ver então nesse texto alguns aspectos que nós devemos guardar na busca por ser fiéis ao Senhor e à missão da nossa vida. Muitos crentes hoje, irmãos, não têm mais a percepção de que devem ser fiéis a Deus. Mais ainda, muitos crentes nos nossos dias não têm a percepção de que estão em missão. Você não foi chamado para esquentar banco de igreja. Você não foi chamado para ser alguém nessa sociedade apenas para colher para si mesmo. Mas você é parte realmente de uma engrenagem gigantesca, em que Deus está movendo esse mundo para um propósito. Deus está movendo a história para um propósito, e nós somos parte disso. Será que entendemos que estamos numa missão? Que temos uma missão?
Ou nós confundimos missão com aquela missão ou missões como você ouve uma vez por ano numa conferência missionária? Será que você se percebe como um missionário dentro da sua casa, do seu lar, da sua caminhada? Você, pai, se percebe como um sacerdote no seu lar? Você, mãe, se percebe como uma serva do Senhor dentro do seu lar? Sacerdote também, que ora, que se dispõe a caminhar. Vamos ver então, irmãos, alguns aspectos da fidelidade ao Senhor e à missão. E eu quero chamar a sua atenção para os versículos 21 e 22, porque nós devemos fidelidade ao Senhor e à missão pelo livramento que Ele nos concede, que Ele nos concedeu. Se você olhar para esses versículos, você vai ver, irmãos, que o Espírito Santo convence a cada dia e opera a cada dia, para que nós venhamos a perceber as situações do nosso passado, e todas elas, eu vou repetir, todas as situações que nós passamos, todas elas, irmãos, nos trouxeram, foram trabalhadas por Deus, para que nós chegássemos até onde nós estamos hoje. Quero te dizer, querido irmão, que se você hoje é alguém que tem gozado da boa presença do Senhor, da boa mão com o Senhor, da tranquilidade que Deus tem te dado, os fatos do passado te trouxeram até aqui. Quero te dizer, irmão ou irmã, que se você tem passado por lutas, dificuldades hoje, os fatos do passado também te trouxeram até aqui. Cabe a nós observarmos, entendermos e aprendermos com isso, irmãos. O Senhor resolveu se revelar a nós e utilizou-se dos nossos antepassados, que também ouviram a sua palavra. O Senhor usou situações as mais diversas. E às vezes, irmãos, nós somos inclinados apenas a pensar em termos humanos. Por exemplo, quando nós pensamos, poxa, fulano está bem, caminhando bem, e aí a gente diz, mas fulano é tão inteligente, ele é tão capaz. Não, fulano deu sorte, olha a família que ele nasceu, né? Como alguns usam no populacho aí, ele nasceu virado para a lua. Ele nasceu num lugar onde ele teve todas as condições. A nossa sociedade nos imputa isso, irmãos, dizendo que nós somos produtos do meio que nós viemos. Porém, esse não é um atributo verdadeiro, não é uma situação de verdade. E nós precisamos entender, irmãos, que sim, a história nos trouxe até aqui, mas ela está sempre sendo construída por Deus sobre o seu plano por nós, e não o meio que nós estamos envolvidos neles. Dê uma olhada nesse texto, nos versículos 10 a 12. O Senhor está entregando para aqueles homens do passado que eles entrariam numa cidade abençoada. Mas veja como são as frases construídas, irmãos. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, olha só, grandes e boas cidades. Mas o Senhor está dizendo, não foi você quem construiu a cidade onde você está. Teve gente antes trabalhando para você, mostrando e fazendo com que suas capacidades, capacitações fossem utilizadas. O texto continua, irmãos. Você vai ver nesses lugares casas cheias de tudo que é bom, mas casas que você não encheu. E isso é uma verdade para os nossos dias, irmãos. Quantas vezes nós pensamos que estamos realmente com a mesa farta e tudo aquilo ali se deve apenas ao nosso esforço, à nossa capacidade de trabalhar, ao dinheiro que nós ajuntamos para comprar. Mas vamos olhar com um pouco mais de calma. Se você pensar que há uma interligação desde um produtor que cultivou alguma coisa que seria plantada, arou aquela terra, regou, depois foi vender para alguém, e esse alguém transitou para mais um outro, até que aquilo fosse chegar ao seu destino final. Se você pensar que um animal que às vezes a gente consome, né, hoje é domingo, lá na sua casa deve ter aquele bife, né, de 70 centímetros assim, que você come, e pensa que beleza, louvado seja o Senhor pelo boi que está tão barato nesses nossos dias, né? Mas alguém criou aquilo ali, alguém deu o alimento, e mais ainda, irmãos, quem fez chover e fez sol sobre aquilo tudo? Quem, irmãos, não apenas nos deu condições para adquirirmos o que nós consumimos,
mas também tem nos dado condições físicas de nós podermos ter prazer no alimento que vem à nossa mesa. Eu não sei se você gosta de um arroz com feijão, bem temperadinho, né? Aquela coisa boa que vem, mas se Deus não te der, meu irmão, um paladar sadio, você não pode saborear aquilo. Você não teria condições de ter prazer na refeição. E se você começar a pensar de uma forma mais ampla, você vai agradecer a Deus e ver que foi Ele quem colocou um agricultor, colocou um comerciante, colocou uma empresa que vai beneficiar aquilo ali, levou até um centro de comércio agora para um consumidor final. Talvez alguém tenha ido a seu mando para adquirir aquilo ali, levou até a sua casa e preparou para você. E você começa a entender que Deus é o Senhor que desde sempre, irmãos, está conduzindo todas as coisas, como conduz nos nossos dias. Quando a gente fala de dízimo na igreja, é um privilégio contribuir, mas quanta gente faz isso com amargor no coração, porque não desfruta do entendimento que tudo que tem de provisão no seu lar é fruto da bênção de Deus. Não apenas a capacidade de conquistar dinheiro, mas saber viver e viver bem, dominando essa potestade que é Mamon. Mas ainda, queridos irmãos, quando o Senhor diz que eles entrariam naquela terra, veja que coisa bonita. Ele vai mostrar para a gente o que nós estamos dizendo aqui, final do verso 11. Vinhais e olivais que você não plantou. E olha só, quando comeres e te fartares, ou seja, Deus promete que aquele povo iria ter satisfação naquela terra, alegria naquele lugar. Ele diz no início do versículo 12, guarda-te, no meio da sua fartura, da sua provisão, no meio do entendimento de que as coisas estão caminhando bem, e talvez, irmãos, num sentido oposto, quando a gente pensa que nem tudo está tão bem assim, guarda-te, vigia teu coração, tua boca, vigia tua mente para você não falar ou pensar bobagem nesses dias. É preciso fidelidade ao Senhor, irmãos, porque aí a gente vai entendendo que o Senhor nos forja o nosso caráter a cada dia, talvez na aflição. E naquele povo, naquele momento, estava forjando numa caminhada de 40 anos. Era o final daquele tempo ali de deserto. E eles iriam agora partir para um novo momento de entrar e conquistar a terra prometida, a terra de Canaã. Irmãos, eles diziam então, nós éramos servos de Faraó, o nosso trabalho era para ele, a nossa vida era dedicada a ele, noite e dia nós não víamos a bênção do Senhor. Mas veja, como há pessoas hoje, nos nossos dias, que estão debaixo de um Faraó moderno, que não enxergam a luz do dia, que não veem liberdade nos seus corações. E assim como o Senhor chegou, irmãos, lá atrás para aquele povo, o Senhor tem os seus eleitos hoje, a quem Ele deseja chegar, e Ele usa a mim e a você para isso. Saibamos ser fiéis ao Senhor e à nossa missão, como gratidão ao que o Senhor fez por nós, ao passado que nos fez chegar até aqui, mas entendendo que Ele tem uma missão para cada um de nós. O Senhor operou maravilhas. Aprendamos a observar os atos de Deus na história, irmãos, diante de nós. E ainda que nós não tenhamos um discernimento, nós podemos pedir e obter isso do Senhor. Como naquele hino, que é didático. Conte as bênçãos. Vem dizê-las todas de uma vez. E verás surpreso o quanto Deus já fez. Se nós perdemos o foco, colocamos só no tempo presente, nesses dias e nesse lugar apenas, nós perdemos a oportunidade de contar muitas bênçãos na nossa vida. Irmãos, às vezes você pode estar como aquele soldado Desmond Doss, no meio das opressões que ele sofria ainda em treinamento, as surras, ele se perguntava, o que o Senhor quer de mim com isso tudo? Tenho pensado em coisas tão boas e o Senhor tem querido o que da minha vida? Irmãos, nós vamos para o segundo ponto, que está aí no versículo de número 23 do seu texto. Fidelidade a Deus e à missão pela promessa e pela providência do Senhor em cumprir a sua promessa. O Senhor nos tirou de lá, do Egito,
para nos levar a um fim que Ele mesmo prometeu para nós. É o que diz o seu texto. O Senhor nos conduz naquilo ali. Irmãos, quando nós estamos agora vivenciando esse presente, eles entrariam na terra prometida, eles desfrutariam de muitas descobertas, muitas aventuras naquela terra nova. No nosso presente não é diferente, irmãos. O tempo em que você vive com a sua família pode mostrar que você está num tempo de grandes situações, descobertas. No seu trabalho, na sua profissão, você está pujante naquilo ali. Você está vivendo de fato, às vezes, um momento que você está colhendo daquilo que você tem semeado, o bem que você projetou para a sua caminhada de estudo, de informação, de vivência. Talvez, querido irmão, esse momento seja um momento muito desafiador. Mas vejamos o que a palavra nesse texto nos ensina. Vamos olhar o versículo de número 3 do texto que nós estamos analisando. O texto diz assim: ouve, pois, Israel, atenta em os cumprires. Cumprires o quê? São os mandamentos, estatutos, os juízos que o Senhor mandou, que estão aí nos versículos 1 e 2. Em cumprir tudo isso, verso 3, para que te suceda o bem, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de seus pais. Meus irmãos, é presente para aquele povo, é a vida presente. Observe o que o Senhor tinha te mandado. Você vai entrar numa terra nova, não é para você tocar o tumulto aí dentro desse lugar, mas aprenda a ser fiel ao Senhor nessa terra nova, nesse lugar onde você vai estar. Olhe para o versículo de número 6, querido irmão, quando Moisés de novo vai lembrar aquele povo, essas palavras que hoje, agora, nesse tempo te ordeno, estarão no teu coração, devem estar enraizadas na sua vida. Quantas vezes, irmãos, diante das situações do nosso tempo, a última coisa que nós nos lembramos é quem nós somos, qual a missão, o que o Senhor tem para nós nesses dias. Olhe para o verso de número 7, quando ele diz que esses estatutos, essas palavras que o Senhor estava entregando através de Moisés, deveriam ser memorizadas, explicadas, fortalecidas na mente e no coração. Não é apenas algo que a gente ouve e larga para lá. Você tem o hábito, querido irmão, daquilo que você ouve num sermão aqui na igreja, de pensar nisso, de pegar no texto lá dentro da sua casa e ler outra vez, de repente falar assim: olha, o pastor aqui falou bobagem, preciso conversar com ele. De olhar e falar: Senhor, eu não tenho aprendido a aplicar isso na minha caminhada, me ensina, me ajuda, me fortalece com isso. Versículo 8 diz que não apenas trabalhadas por dentro, mas devem ser praticadas. E a sua visão de mundo, querido irmão, agora trazendo para termos mais modernos, a sua cosmovisão deve ser alicerçada na palavra de Deus. O Espírito Santo vai te mostrar como esse Deus é relacional, como Ele te ama. Mas a palavra do Senhor vai te educar dia a dia para que você de fato compreenda o mundo. E veja que Deus não é um Deus, irmãos, que está apenas no místico, que está apenas no seu sopro e que a gente precisa desvendar. Não, o Senhor fala claramente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele fala: o seu culto, ele é racional porque você tem entendimento da obra de Deus na sua vida. Você tem entendimento de como o Senhor tem uma missão estipulada e trabalhada, e Jesus cumpriu essa missão. E é assim, confiado em Cristo, que nós aprendemos e podemos cumprir também. É lógico, é racional. Olhe para o versículo de número 14, porque aquilo que aconteceria em Canaã acontece nos nossos dias, irmãos. A realidade de Canaã é de politeísmo. Há deuses de todos os tipos, cores, tamanhos. Há entidades que estão agindo naquela terra muito antes do povo de Deus estar ali. E o Senhor está advertindo ao povo dele que se eles não tivessem uma cabeça realmente muito fixa, eles seriam seduzidos pelo que há de vivência no meio daqueles povos,
ou eles seriam em momentos de conflito, em momentos de contrariedade, eles sucumbiriam à fé daqueles povos pagãos. Havia um Deus da fertilidade, se faltasse sol ou chuva, aquele Deus seria cultuado. Como foi? Havia um Deus que recebia sacrifício, como sacrifício, crianças mortas. E o povo de Israel caiu diante desse Deus algumas vezes. Havia divindades, irmãos, em que eram cultuadas por meio de prostituição, em que as mulheres eram colocadas ali cativas para servirem ao propósito de adoração, mas esse propósito envolvia relações sexuais ilícitas. E o povo de Deus caiu naquilo várias vezes. Mas, irmãos, trazendo para os nossos dias, hoje nós vivemos um tempo em que você não fala mais politeísmo, não é verdade? Essa é uma expressão que eu tenho certeza que já tem um tempo que nós não ouvimos aqui. Mas eu acho que você escuta muito diversidade, não? Você deve ouvir isso bastante. Esse é um tempo de diversidade, né? O diverso, o diferente, o desigual, aquilo que não nos aproxima, mas nos separa, mas que nós temos que tolerar. Você ouve nesses nossos dias, irmãos, subjetivismo. Você pode ter prazer com as suas coisas, mas eu quero ter prazer com as minhas, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, com aquilo que me atrai. E eu tenho que não só ser respeitado, mas tolerado, e muitas vezes o que nós vemos é na desigualdade, gente subjugando outras gentes. Nesses nossos dias, irmãos, a gente vive um tempo que o sentimento está acima da razão e da verdade. Expressão de um dicionário inglês, estamos no tempo da pós-verdade. Não importa se é verdade que eu não devo roubar. Se o meu coração está naquilo ali, o meu sentimento me leva a fazer. Nós estamos no tempo, irmãos, de hedonismo acima dos deveres. Nós estamos num tempo em que o desrespeito por autoridades, pelos mais velhos, pela mulher, pela criança, por gente que pensa diferente, o desrespeito tem realmente trazido muitos danos para a nossa sociedade. Pouca visão de vida, além do nosso próprio umbigo. O que eu quero é mais importante do que qualquer outra coisa. Com isso nós vemos casamentos que se dissolvem porque alguém de repente entende que o outro não está te satisfazendo. Biblicamente falando, você já viu se isso aí é para ser assim? O que nós vemos são filhos que se voltam contra os seus pais dizendo: velho, quem manda na minha vida sou eu. E assim que eu tiver condição, você está fora do jogo, porque eu quero viver o que me interessa. O que nós vemos, irmãos, nos nossos dias, são grupos sociais que ascendem sobre outros grupos e que dizem: olha, é o que eu quero e está acabado. E nós vamos brigar. Se tiver que matar, a gente mata por conta disso. E assim tem sido. Mas nos dias de Moisés, o Senhor falava assim: olha, não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, muito perto, convivendo com você. Tome cuidado com isso. Versículo 15 e 16. Ao contrário do que se alardeia, lembre-se que Deus está presente, irmãos. Deus é zeloso. E muitos crentes nesses nossos dias têm tentado o Senhor. Nós vivemos num tempo, irmãos, que muitos cristãos têm perdido a noção da experiência com Deus. A experiência da gratidão, da adoração reverente. De entrar num templo, às vezes em silêncio, e se curvar e falar com Deus. De olhar para a vida e falar: de fato, Deus merece a minha gratidão, o meu louvor e a minha adoração nesse tempo. Nós vivemos num tempo, irmãos, em que os crentes têm se levantado para dizer: olha, se eu não tenho tido prazer aqui, se não há um sentimento catártico dentro dessa igreja, onde eu posso gritar, onde eu posso realmente extravasar, onde eu posso pôr para fora todas as minhas emoções, eu não posso ficar nesse lugar. Porque o que importa é o que eu sinto e não o culto que é prestado.
O que importa é o que eu quero e não o que Deus diz na sua palavra sobre como deve ser o culto. O que importa é o que eu quero ouvir e não o que o pastor traz para ser pregado. E, irmãos, eu não duvido que, se fosse possível nos nossos dias, cada crente está com um controle remoto dentro de uma nave da igreja. Muitos, ao ouvirem o pastor que iria pregar, ou a mensagem, ou o texto lido, iriam com controle remoto detonar ou deletar, ou cancelar, como nós vemos nos nossos dias, aquele que está falando. Porque o que importa é o eu, e não o Senhor. Naqueles dias o Senhor advertia aquele povo: eu sou Deus zeloso, e eu zelo de fato pela minha glória e por aqueles que são meus. Irmãos, isso me lembra a história de Sansão. Você se lembra? Juízes 13-16 vai falar daquele homem que era tão abençoado e tão vencedor que ele passou a brincar com situações na sua própria vida, e situações que Deus não permitia de jeito nenhum. Sansão brinca com um cadáver, um leão morto, mas ele tinha um voto de nazireado. Ele não poderia ter proximidade com mortos, mas ele não só se aproxima, como toma mel de um cadáver e vai fazer uma anedota, um pequeno desafio com seus amigos. Sansão, abençoado por Deus, cai em bebida, e no voto do nazireu aquilo era extremamente proibido. Mas nas festas com os amigos, celebrando a sua força, o seu poder, ele via: não, no meu tempo está tudo bem, eu sou o juiz de Israel, então eu posso mesmo me divertir com os meus amigos. Sansão, irmão, se envolve com enigmas, com apostas, e a própria mulher dele, que o trai, ele dá para um amigo. E por fim ele cai nas mãos de Dalila, que também trama uma armadilha, e ele cai. Quantos crentes dos nossos dias, achando que está tudo bem, nós estamos num tempo, viagem de cruzeiro, céu limpo, não precisamos vigiar, não precisamos ter preocupações. O fato é que o cabelo volta a crescer, mas a cegueira não passa jamais. Sansão teve uma única oportunidade de se reaproximar de Deus e de se vingar dos seus detratores e escravizadores. Ele usa, está na galeria dos heróis da fé, mas aquilo poderia ser evitado. Quantas vezes, irmãos, nós vemos crentes hoje que nas suas expressões políticas deixam Deus de lado. Não importa, é o que eu quero. Crentes hoje que olham para a significação que está sendo dada pelas ideologias modernas, irmãos, e não importa, é aquilo que eu quero. Mas se a palavra está contrária, que a palavra fique de lado. E muitos não veem que, como Sansão, estão tendo seus cabelos cortados no meio dessa sociedade. Estão se tornando gente sem gosto, gente que não faz diferença, gente que não abençoa a sua casa, gente que não abençoa o seu trabalho, gente que entra dentro do seu ambiente de trabalho e, entrando ele e o não crente, todo mundo fala: ó, joia, todos dois são bênção. Porque até o não crente é chamado de bênção muitas vezes. Aquele soldado, irmãos, depois que ele quase chegou na corte marcial, ele foi livrado do processo e aí ele pôde ser treinado como ele queria, como um socorrista. Ele venceu no seu tempo, sendo fiel a Deus, marcando posição. E aí ele vai para o fronte de batalha. E ali, irmãos, ele vê cenas terríveis, muito sangue, gritos, morte. Mas ele agora começa a ser visto de uma forma diferente. Era visto como um covarde, quase como um desertor. Mas agora aquele homem está ali socorrendo, carregando o que antes batia nele, o que o xingou, aquele outro que durante a noite, junto com os outros, os atacavam. Aquele homem agora carregava nos seus ombros soldados feridos. E ele começa a ser visto, irmãos, com um olhar de arrependimento, com pedidos de perdão,
foi tratado agora como um herói que estava presente no meio dos seus companheiros, e agora ele era visto como um instrumento da providência divina na vida de muitos, e um testemunho de fidelidade em meio a um grupo corrompido. Como você enxerga a sua vida hoje? Como está a sua caminhada de fé hoje, queridos irmãos? Pois bem, os versículos 24 e 25 do texto que nós olhamos vão nos mostrar, irmãos, que devemos observar a fidelidade ao Senhor e à missão como um povo que tem uma aliança com Deus. Viemos de um passado livrados por Deus, estamos num presente olhando para a promessa, e o Senhor tem cuidado de nós nesse tempo. Mas será que nós nos vemos como um povo que foi chamado por Deus de fato para ser diferente? Um povo da aliança, como diz os versículos 24 e 25. E aqui, irmãos, Moisés vai entrar numa questão de que aquele povo deveria realmente entender a ordem que Deus deu para eles. Primeiro, a sua palavra, a lei. Está aí no versículo de número 24. Nós somos abençoados, irmãos, porque nós recebemos condições de chegar ao bem que nós queremos, ao descanso, à prosperidade que vem de Deus. E o Senhor nos deu as condições para que isso seja feito, ou seja, não apenas ver a palavra do Senhor e conhecer, mas de fato tomar a decisão de obedecer, de ser reverente à palavra do Senhor. Ela é a palavra de Deus e não aquilo que eu penso. A Bíblia é, de fato, palavra de Deus revelada a nós. E não é um livro qualquer. Não é um livro, irmãos, para estar na estante junto com os outros livros em que a gente fala das mesmas coisas. Aquilo ali é autoridade vinda do Senhor sobre nós. Há até aquelas brincadeiras. É o manual do fabricante. Tudo bem. Há aquela questão de que é o livro preto. Tudo bem. Mas o crente precisa entender, irmãos, que diante desse tempo e daquilo que virá, é a palavra do Senhor que vai nos sustentar. Muitos crentes nesses dias têm dito que isso aqui tem que ser reinterpretado. Muitos se afirmando crentes têm torcido essa palavra. E torcido feio. Mas aquele povo estava sendo lembrado, irmãos, que ali diante deles estava a essência da teologia da aliança. Deus se revela, irmãos, por meio de atos, ações dele, diretamente, e por palavra, aquilo que os seus servos registraram, aquilo que os profetas, os apóstolos, fizeram com que chegassem até nós nos nossos dias. E aqui, querido irmão, eu gostaria de dizer para você que quando nós de fato entendemos isso, nós vamos ver que o Senhor é um Deus que nos ama, que intervém nessa nossa história, tanto de forma geral como na sua vida em particular. Nada, nem um fio de cabelo nosso cai sem que o Senhor tenha não só conhecimento, mas a determinação. Pastor, então até as tristezas que eu passo, é o Senhor quem está por trás dela. É, meu irmão. Porque o fim ainda não chegou. E Jeremias nos ensina isso. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Pensamentos de paz, para levar você até onde o seu coração deseja. Mas você precisa entender que de fato, você ainda não chegou na terra, que é a terra que é a promessa para você. E nesse mundo você vai passar por aflições que o Senhor Jesus disse que passaríamos. E o resultado, então, irmãos, desse entendimento está no versículo de número 25. Muitas vezes nós pensamos em justiça. Será que justiça ela é definida como nós vemos nos nossos dias? Cumprimento de lei apenas? Ou será que justiça é você ter um dos atributos de Deus, porque Deus é todo justo, e o atributo da verdadeira justiça sendo aplicado e conhecido e experimentado pelos seus servos? Mesmo em tempos, às vezes, de contrariedades, o Senhor sobre nós, nos cuidando, desenvolvendo um relacionamento pessoal conosco e se mostrando como o verdadeiro Deus da aliança. Isso é lindo, irmãos. Primeiro, porque não é uma realidade apenas espiritual. Deus age na vida do seu vizinho, às vezes para o seu bem.
Deus age no lugar aonde você trabalha, olhando para você e cuidando de você. Deus age na sociedade, irmãos. Até quando a gente diz, Senhor, está tudo ao contrário, o Senhor está dizendo, aprenda a ler os seus dias. Aprenda a ler o seu tempo com as letras corretas, para que você não seja levado pelas suas emoções, pelo seu destempero, pelos seus medos. Como aqueles discípulos, irmãos, que só viam ondas e eram jogados para um lado ou para o outro, até que de repente, poxa, mas Jesus está dentro do barco. Ele estava ali o tempo todo. Mas primeiro as ondas, primeiro o vento, primeiro as circunstâncias, até que, Senhor, e Jesus então age. Onde que nós vamos chegar no nosso futuro, irmãos? É a nossa fé que vai dizer, porque você trabalha debaixo daquilo que você crê, você cuida da sua família debaixo daquilo que você crê, você reflete todos os dias aquilo que você crê de fato. A sua fé vai te levar ao futuro. O seu trabalho, quando é apoiado nessa fé, vai te levar até lá. E o propósito do Senhor para com as nossas vidas vai nos levar até lá também. Tudo isso juntos. E aí fica a pergunta, será que eu sou capaz? Será que eu dou conta de tudo isso? E a grande nova, irmãos, da palavra do Senhor sempre é de que o homem por si mesmo não consegue. Na minha força não dá. No meu talento jamais. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque Ele é quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Louvado seja Deus, que não é pela lei que nós somos julgados, mas nós somos libertos de todo o poder de julgamento através da pessoa de Jesus Cristo. E louvado seja Deus, irmãos, que a fidelidade e a missão, ela só vem de fato através da pessoa e da obra de Jesus Cristo por nós. E a igreja desse tempo, irmãos, tão desafiada, a igreja que tem sido tão colocada de escanteio pela sociedade, pelas pessoas que acham que estão sempre à frente do seu mundo, a igreja do Senhor, ela continua sendo honrada, amada, cuidada, muitas vezes colocada no colo do Senhor Jesus para ser levada adiante. Talvez na sua vida você esteja passando por momentos duros, difíceis, mas eu quero ler com você um texto de Romanos, capítulo 3, onde o apóstolo Paulo vai dizer assim, Romanos 3, de 21 a 26, ele diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Versículo 31 diz assim, anulamos, pois, a lei de Deus? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Irmãos, nós devemos e precisamos entender que nesses nossos dias, ser fiel ao Senhor é uma grande luta, é uma grande batalha. Nós devemos entender, irmãos, que ser fiel à nossa missão é desafiador, constantemente desafiador. Mas louvado seja o Senhor Jesus, que Ele toma a nossa incapacidade, a nossa limitação e Ele nos leva adiante a cada dia. Logo, como crente, o que eu preciso, irmãos, é de fato render-me a Jesus todos os dias.
É saber, irmãos, que diante de desafios tão grandes, eu não tenho condição de virar esse jogo sozinho, mas eu estou nas mãos daquele que controla todas as coisas. Eu sei que eu não posso mudar o preço do combustível, mas talvez Jesus possa me dar saúde para andar quando não der para encher mais o tanque do carro. E eu preciso ter o olhar até mesmo para esse tipo de bênção, porque andar é uma grande bênção. Para muitos não, né? Eu preciso aprender, irmãos, que somente com Jesus, entrega, lágrimas, rendição, os meus pecados são vencidos. E assim eu posso caminhar e ser fiel ao Senhor. É dia a dia, é passo a passo, é oração atrás de oração, é leitura bíblica atrás de leitura bíblica. Do mesmo jeito que você trabalha e constrói um pouco de cada vez e todo mês você recebe o seu sustento, aprenda a conviver com o maná do Senhor, que é todos os dias sobre a sua vida. Eu quero encerrar essa palavra falando do legado daquele homem, Desmond Doss. Quando eu comecei essa palavra, meu irmão, eu perguntei para você, como nós chegamos onde nós chegamos? O que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos? Aquele homem, irmãos, num fronte de guerra, depois de sofrer tudo que ele tinha sofrido, ele, sem arma alguma, ele salva 75 pessoas. Desses 75, muitos deles estavam entre aqueles que zombaram dele, que foram violentos com ele. Alguns inimigos seus na guerra, ele pôde salvá-los. Ele recebe a medalha do mérito nos Estados Unidos da América, a maior honraria daquela nação. Não só isso, ele é condecorado como o primeiro objetor de consciência. Alguém que, por conta da sua fé, por conta daquilo que crê, coloca condições para prestar serviços à pátria. Aquele homem, irmãos, pôde testemunhar e ser testemunhado pelas gerações posteriores, incluindo eu e você, o quanto ser fiel e honrado a Deus traz frutos, ainda que nós não venhamos a ver esses frutos. Se você quiser conhecer a história desse homem direitinho, você assista aquele filme, Até o Último Homem. E eu creio que muitos aqui já podem ter visto. É a história de Desmond Doss. Alguém que, crendo no Senhor, não abriu mão da sua fé, dos seus valores, foi de todo destratado, surrado. Porém, chegou o momento em que Deus deu a oportunidade que ele mostrasse a sua fidelidade. E eu quero encerrar, irmãos, deixando uma pergunta: qual é o legado que eu e você vamos deixar para as gerações que virão? Vamos orar?